Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Hoje, dia 23 de maio de 2021, retornamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é um estudo, consultas para reflexão para aquelas pessoas que tomam interesse pelo Espiritismo, que é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Ciência do espírito, ciência da alma, cujos conhecimento e pesquisa abrangem os dois mundos, o mundo material, onde habitamos, e o mundo espiritual, onde habitaremos depois da nossa morte. Porque, na visão da ciência espírita, nós não somos daqui da Terra, do plano material, nós somos do plano espiritual. Estamos aqui pela reencarnação para nos ajustarmos ou reajustarmos pelas leis de Deus, que nós descumprimos essas leis nas reencarnações passadas. E hoje estamos de volta, formando a geração atual. Esse é o estudo do Espiritismo. E quando se fala em filosofia espírita, muita gente até que ignora o Espiritismo e a filosofia, porque se trata de pesquisar a origem das coisas e o destino das coisas. E a filosofia tem o sentido de pesquisar a fonte e o destino das coisas. Este é o Espiritismo. E também é religião, o Espiritismo também é religião. Por quê? Porque é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade. Palavras de Allan Kardec. Pela fraternidade e, ao mesmo tempo, liga todos os homens a Deus. Esse é o Espiritismo, que desperta o verdadeiro sentimento de amor a Deus. O Espiritismo o Espiritismo desperta em nós esse verdadeiro sentimento de amor a Deus. De maneira que, juntando os três aspectos, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E é o Espiritismo que nos explica o inexplicável, utilizando-se de uma lei da natureza que se chama lei do renascimento. É a reencarnação que nos traz de volta, mostrando que nós não somos da Terra. Passamos pela Terra, retornamos ou retornaremos para a nossa pátria de origem, que é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. E estamos aqui na Terra, passando por provas e expiações, até purificar a nossa alma, que, evidentemente, não é somente nesta existência, mas o espírito, para evoluir e se tornar um anjo, que é a meta, é o objetivo para o qual Deus nos criou, tem que passar por centenas de milhares de reencarnações, mostrando que não é uma salvação, é uma conquista do espírito através das sucessivas reencarnações. Não é uma salvação que Deus nos deu ou nos dá ou dá a todo mundo. Não é se Deus concede a uns, por que não a outros? Logo, a lei da reencarnação é a lei que nos traz de volta para resgatar os nossos crimes cometidos
em encarnações passadas. De modo que quando não tivermos mais mancha na alma, não tivermos mais impureza no espírito, não retornaremos aos mundos corpóreos, materiais, como a Terra. Isso é o que nos ensina o Espiritismo. E de modo que nós hoje consultamos um livro aqui de Emmanuel, aquele espírito de muita sabedoria, que era o guia espiritual, o mentor do médium mais produtivo e mais famoso que a Terra já conheceu. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o conhecido Chico Xavier. E ele escreveu o Espírito Emmanuel, mais uma obra através de Chico, entre centenas de obras que ele escreveu através da mediunidade de Chico, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. E no capítulo 22 tem o título de que buscais? Que buscais? Essa foi uma palavra de Jesus naquela época, as criaturas que iam ao seu encontro, buscar consolo, buscar alívio, conforto espiritual para suas provas e expiações, para suas provações. E de modo que Jesus, naquela época, e então o Espírito Emmanuel cita no subtítulo esta frase que é do capítulo 1, versículo 38 do evangelista João. E Jesus, voltando-se e vendo que eles, os homens, as criaturas necessitadas, o seguiam, disse-lhes, quer dizer, perguntou, indagou, que buscais? Porque muita gente procurava Jesus naquela época, procuravam Jesus para resolver seus problemas materiais. Problemas esses que aquelas criaturas haviam criado e elas próprias estavam capacitadas para solucionar os seus problemas. Mas todo mundo ia a Jesus. E de maneira que Jesus, vendo essa intenção naquele povo que o seguia, aí ele dizia, que buscais? E então o Espírito Emmanuel desenvolve em poucas palavras, numa breve crônica, este tema que está no Evangelho, que buscais? E é também para nós, o que buscamos hoje? Nós, os espíritos reencarnados. E Emmanuel vai esclarecer. E ele diz, a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência, quer dizer, cada encarnação isolada, oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, é aprendizado, a aquisição de valores religiosos, cultura religiosa, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma em direção a Deus. Nós procuramos aqui na Terra, a maioria pelo menos, a direção religiosa, um segmento religioso, para melhorar a nossa alma, o nosso espírito. E ele diz mais, os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos, ao invés de tomarmos o caminho, não é, da espiritualidade, do bem, da verdade, da libertação espiritual, nós corremos atrás dos interesses egoísticos. E diz mais ele, os templos de pedra estão repletos de... Estamos vendo aqui
o relógio porque ele é materialista. E ele diz: os templos de pedra estão repletos de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferência. É isso que o devoto quer: o reino de Deus, mas sem esforço, sem trabalho. Os devotos das igrejas, das religiões em geral. E ele diz: outros devotos se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos, problemas vulgares da vida que eles próprios podem resolver por si só. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo do exemplo do Cristo e de aprendizado para a humanidade. Ora, quem deseja a liberdade precisa obedecer às leis do Pai Celestial, aos desígnios da providência divina. Sem a compreensão de Jesus de Nazaré no campo da alma, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma reencarnada será sempre a prisioneira, escrava de inferiores preocupações. E encerra o Espírito Emmanuel: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo de Deus se encontra no umbral de todos os templos religiosos da terra, na porta, perguntando a cada devoto, indagando, questionando de cada devoto que entra no templo, com interesse aos que entram, e ele perguntando: que buscais aqui no templo religioso? E essa indagação de Jesus de Nazaré é para todos nós que buscamos na vida, que buscamos na religião interesses pessoais ou uma salvação para um paraíso ocioso, como prega as religiões, ou buscamos no templo religioso a reforma da alma, a mudança do espírito, a libertação, a redenção espiritual a que Jesus ensina no Evangelho. Então, para a nossa reflexão, reflitamos bem e sempre perguntemos a nós mesmos: que buscamos da vida? Que buscamos no templo religioso? Que buscamos nesta encarnação? Os interesses materiais, o desenvolvimento dos vícios, os tesouros do mundo que são mamon, na linguagem do Evangelho, ou buscamos a libertação da nossa alma, que está ainda escravizada aos vícios, que continua escravizada às paixões animalescas, que continua escravizada ao ciúme, à inveja, ao orgulho, à arrogância, às paixões, não é? Religiosas, sem a análise da razão, ao fanatismo religioso. É isso que buscamos, é apenas uma reflexão. E voltamos para o Cristo: que buscais? Muita paz para todos e até a nova oportunidade do nosso programa Encontro com o Espiritismo.